1 Coríntios 14, verso 1 em diante. Amém? Todos acharam? Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Vamos orar, queridos. Amado Pai, nós te louvamos por estarmos reunidos aqui nesta noite, para te glorificar, para bendizer o teu nome, para aprender da tua palavra, Senhor. Precisamos de ti, da direção do teu Espírito, da iluminação que o Senhor pode trazer ao nosso entendimento, e pedimos que o Senhor fale, conduza-nos, e aqui neste meio, Senhor, nesta igreja, nos ensine, nos conduza por Tua graça, para que possamos crescer nela, no entendimento da Tua palavra, e sermos cada dia mais maduros espiritualmente. Assim, nos ajude nesta noite e continue conosco em tudo. Nós te pedimos assim, e porque já somos gratos, te louvamos o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Pode sentar. Querido irmão, deixe sua Bíblia aberta no texto que nós já lemos. Tem coisas que são a nossa cara, né? Tem coisas que quando alguém vê, já lembra de nós, ou que quando olha para nós já lembra disso, porque tem coisas que realmente são características tão marcantes que quando lembram de nós já associam isso à nossa figura, à nossa pessoa, associam esta marca a quem nós somos. Quando nós tratamos da teologia pentecostal, talvez nenhuma outra doutrina seja tanto a nossa cara como a doutrina do falar em línguas. Nesta noite nós vamos iniciar uma série de 3 sextas-feiras que aqui estaremos tratando sobre alguns aspectos da nossa doutrina pentecostal. E hoje vamos começar falando sobre o dom de línguas, ou o falar em línguas, que é uma característica marcante da teologia pentecostal, e o estudo dessa ação do Espírito Santo tem um papel destacado na compreensão da sua ação e na experiência do crente. Nós vamos hoje olhar para alguns textos, especialmente da teologia do apóstolo Paulo, para ver que o falar em línguas é algo que a igreja desde o início entendeu que era
a presença ou a manifestação da presença do Espírito Santo como um recurso espiritual para a edificação pessoal e também da igreja. Vamos falar então sobre o dom de línguas ou falar em línguas. No texto que lemos, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Corinto, uma igreja que, segundo ele mesmo disse, tinha muitos dons. Havia uma grande manifestação de dons naquela igreja. Porém, parece que havia um certo abuso de alguns dons, um mau uso. E Paulo vai escrever para corrigir o uso desses dons. E entre os dons que ele vai tratar e instruir a igreja é o falar em línguas ou o dom de línguas, e nós precisamos dessa instrução para a nossa vida, por isso hoje vamos tratar deste assunto. O dom de línguas é a capacidade dada pelo Espírito Santo de alguém falar numa língua desconhecida ou estranha ao conhecimento daquele que fala. Quando nós falamos de língua estranha, não é porque ela é esquisita, mas é porque ela é estranha ao conhecimento do que fala. Ou seja, ele fala algo que ele não entende, que ele não sabe o que está falando, o seu significado, e nem mesmo ele aprendeu ou teve qualquer desenvolvimento para falar desta língua. Lá em Atos capítulo 2, nos escritos de Lucas, nós vamos encontrar muito sobre a instrução quanto à ação do Espírito Santo. E ele vai dizer que a igreja recebeu pela primeira vez essa capacidade de falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E é, portanto, o falar em línguas uma marca característica da vinda do Espírito Santo. Tanto no Antigo Testamento, que algumas vezes temos esse tipo de operação do Espírito e que alguém falava pelo Espírito, geralmente no Antigo Testamento as nossas traduções dizem que profetizava pelo Espírito, mas não era uma profecia que tinha uma mensagem a ser entregue para alguém, era muito mais realmente uma fala inspirada do Espírito. Como no Novo Testamento, no dia de Pentecostes e por aí em diante, muitas vezes relatado no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o falar em línguas é uma característica da vinda do Espírito Santo, da operação do Espírito Santo, ou seja, é um sinal visível da presença invisível do Espírito Santo na igreja, e isso tornou-se parte da identidade pentecostal clássica. Nós entendemos que o falar em línguas é o cumprimento de promessas que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos. Ele prometeu, em Atos capítulo 1, verso 4 em diante, dizendo que eles esperassem a promessa do Pai, que ouviram dele. E ele diz então no verso 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E no verso 8 ele diz, aquele texto clássico, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Falar em línguas, então, ou o poder do Espírito Santo, então, seria dado à igreja para que ela pudesse cumprir a sua missão. Mas em Marcos capítulo 16 e o verso 17, há uma promessa do Senhor Jesus também dizendo: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então veja que a igreja tinha a promessa do revestimento de poder e a promessa do falar em línguas. No dia de Pentecostes, essas duas promessas se cumpriram. Eles receberam o revestimento de poder e eles falaram em outras línguas. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer aqui no capítulo 14,
No entanto, como a língua deve ser utilizada na igreja. E veja que no verso 5 que lemos, ele diz: irmãos, eu quero que vocês todos falem em línguas. Mas no capítulo 12, o verso 29, ele diz que nem todos falam em línguas. Diz assim o texto: porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos? E a resposta a todas essas perguntas é não. Ou seja, nem todos os crentes falam diversas línguas, mas Paulo diz que quer que todos os crentes falem em línguas. Como nós podemos entender então essa aparente contradição? É que na realidade, queridos, o falar em línguas tem múltiplos propósitos para a igreja. E é isso que nós iremos ver nesta noite. Quais são estes propósitos do falar em línguas? Primeiro, nós entendemos no pentecostalismo clássico que o falar em línguas é a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, então, é um revestimento de poder, uma capacitação para a missão, que é subsequente à salvação, ou seja, alguém é salvo e depois, esse depois pode ser logo depois, no mesmo instante ou anos depois, mas depois de ser salvo, ele recebe o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, e que, segundo nós entendemos, especialmente do estudo de Atos dos Apóstolos, esse falar em línguas, ou o falar em línguas, é a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo. Para a igreja primitiva, esse sinal marcava o cumprimento da promessa de Jesus e o revestimento de poder para a missão cristã. Em 3 ocasiões, o falar em línguas é muito claro em relação ao batismo com o Espírito Santo. É uma evidência clara de que houve batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, quando no dia de Pentecostes, o texto de Lucas diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Não foi um vento que veio, foi apenas o som. Por que o som? Porque tanto no grego quanto no hebraico, a palavra espírito também significa sopro, vento. Então era uma marca, uma lembrança que apontava para o Espírito. Veio um som como de um vento, encheu toda a casa em que estavam assentados. E ele diz: foram vistas por eles línguas ou chamas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O som do vento e o fogo, que também é um símbolo do Espírito Santo, eles antecedem ou sinalizam aquilo que estava para chegar. Não é ainda a chegada do Espírito, mas é algo que aponta para esta chegada. E aí então diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O som e o fogo apenas prenunciavam, mas agora que o Espírito chegou, eles falaram em línguas estranhas. Eles foram cheios do Espírito, e a manifestação que evidenciou isso foi o falar em línguas estranhas, que chamou a atenção da multidão. E a multidão dizia: esses homens não são galileus? Como nós ouvimos no nosso próprio idioma eles falar das grandezas de Deus? E ainda nós vamos ver que lá em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, também o batismo com o Espírito Santo foi evidenciado pelo falar em línguas. O texto no verso 44 em diante diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, como eles sabiam que o Espírito Santo tinha se derramado sobre eles. Aí Lucas acrescenta: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus.
Então, o falar em línguas foi a evidência de que eles foram batizados com o Espírito Santo, assim como aconteceu com os judeus no dia de Pentecostes. Ainda em Atos capítulo 19, havia um grupo de crentes em Éfeso, que já eram crentes, mas não ouviram falar da doutrina do batismo com o Espírito Santo, somente tinham sido batizados para demonstrar arrependimento de pecados, e no entanto, Paulo fala a eles desta doutrina, e no capítulo 19, verso 6 diz: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então aí nós temos 3 textos onde fica claro que o falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas em pelo menos 3 outras ocasiões em Atos dos Apóstolos, o falar em línguas não é mencionado por causa dos relatos serem breves, mas há forte indício de que aqueles que foram batizados falaram em línguas. Atos capítulo 4, verso 31, pode ter sido apenas uma renovação, mas o texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 8, em Samaria, nós vemos que o falar em línguas não é mencionado, mas há algo que chama a atenção de Simão, o mago, e não são curas e milagres, porque isso já tinha acontecido antes, mas o texto diz que os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João para lá. Filipe já tinha pregado, curas e maravilhas já tinham acontecido, mas agora quando Pedro e João chegam lá, diz assim o verso 15, os quais sendo descido oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Não diz que eles falaram em línguas, mas em seguida diz que Simão viu que eles receberam o Espírito Santo e pediu que tivesse também este dom. O que foi que chamou a atenção de Simão? Algum sinal evidente, externo, físico, e nós entendemos que só pode ser o falar em línguas. Da mesma maneira, lá em Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo recebeu o poder do Espírito Santo, diz o texto no verso 31, que Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Não diz que Paulo falou em línguas nesta hora, mas ele mesmo disse aqui, no capítulo 14, o verso 18 de 1 Coríntios, que fala abundantemente em línguas estranhas. O fato, queridos, é que o falar em línguas, nós temos como sinal externo de que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, de que a promessa do Pai se cumpriu e que, portanto, nós fazemos parte agora deste grupo de profetas dos últimos tempos, cumprindo a profecia de Joel, que nos últimos dias os filhos profetizarão. Há, evidentemente, pessoas que discordam que o falar em língua seja a evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas no livro de Atos, na igreja primitiva, ninguém tinha esse entendimento, ninguém discordava de que o falar em línguas era uma evidência disso, porque lá em Atos capítulo 10, verso 45, quando Pedro está dando o relatório do que aconteceu na casa de Cornélio, e nós já lemos que lá eles foram batizados e falaram em línguas, mas Pedro só diz que o Espírito Santo caiu sobre eles, como aconteceu no dia de Pentecostes. Ele não diz que eles falaram em línguas. Por quê? Porque parece que já era algo óbvio, já era algo entendido por todos que quem era batizado falava em línguas estranhas, como se fosse um sinal já conhecido da igreja. Então, quem fala em línguas estranhas é porque recebeu o batismo com o Espírito Santo. Esse é um entendimento clássico pentecostal, que mostra então que o primeiro propósito do falar em línguas é dar evidência do batismo com Espírito Santo. Uma fala que é dada pelo Espírito, mas que o batizado, o falante, é quem a pronuncia,
E embora ele não saiba o que está dizendo, tanto em Atos capítulo 2 como em Atos capítulo 10, os que ouviram e entenderam, disseram que eles estavam magnificando, adorando, que eles estavam falando das grandezas de Deus. Por isso entendemos que o falar em línguas é uma linguagem de adoração a Deus e louvor a Deus. E além dessa evidência do batismo com o Espírito Santo, nós vemos então que o falar em línguas é algo que ajuda o crente, é uma ação do Espírito que ajuda o crente na sua oração particular, visando a sua edificação, entre outras coisas. Nós vamos ver que Paulo ensina aí, no texto de 1 Coríntios, que o falar em línguas é algo importante na igreja e que tem um papel na edificação pessoal. Nós lemos no capítulo 14 aí, e o verso 2 e 3 em diante, e no verso 4 ele diz: o que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Quando falamos em línguas, queridos irmãos, o Espírito supera a nossa incapacidade, o Espírito vai além da nossa mente, e ele se comunica diretamente com Deus, numa linguagem de louvor, de adoração, de dependência, e nós somos edificados e fortalecidos por esta comunicação que nós não entendemos, mas que é evidente, que é clara entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Se você olhar mais adiante no capítulo 14 e o verso 14, aí Paulo diz assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, quando eu oro no Espírito, ou seja, quando eu oro em línguas, o Espírito Santo está orando em mim. Ele está me ajudando nesta oração, o que me edifica, o que me fortalece, o que me traz mais comunhão com Ele. E este falar em línguas para edificação pessoal deve ser usado preferencialmente na oração particular. De forma que o apóstolo Paulo diz aí no verso 19: contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Paulo não proíbe que se fale em línguas na igreja, lógico, mas ele diz: isso deve ser entre você e Deus, ou seja, deve ser você aí no seu cantinho, você aí na sua adoração, na sua oração, falando em línguas estranhas. Não precisa ser em um volume tão alto. Por quê? Porque quem fala em línguas edifica apenas a si mesmo. E Paulo diz: na igreja é preferível edificar os outros. Por isso que quem está pregando precisa se controlar. Quando estamos pregando, muitas vezes somos cheios do Espírito, da alegria do Espírito. No meio da mensagem, a mensagem nos toca, mas nós nos controlamos para não ficar falando em línguas estranhas aqui no microfone. Por quê? Porque Paulo diz que na igreja é preferível usar a fala para edificar os outros e não para edificar a si mesmo. Agora, quando você estiver na sua oração particular, tanto na igreja, quanto especialmente quando você estiver na sua casa, fazendo aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai, aí nós podemos e devemos orar no Espírito. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 20, ele diz que nós devemos edificar a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quem ora em línguas edifica a sua fé, edifica a sua vida espiritual. Portanto, quem já é batizado e fala em línguas estranhas deve pedir ao Senhor que sempre o renove para que ele fale, para que ele ore em línguas estranhas. Além disso, queridos, quando oramos no Espírito, nós temos aí uma comunhão profunda, uma comunhão espiritual que transcende a nossa compreensão. O que também é extremamente útil quando nós precisamos orar por alguma coisa e nós não sabemos como orar. Alguém pede oração e você não sabe nem os motivos, as necessidades.
Ou você está diante de uma luta, de uma situação que você não sabe nem como pedir, você não sabe nem como orar. Como nós fazemos nesta hora? Paulo nos ensinou em Romanos capítulo 8, verso 26 em diante, que o Espírito nos guia, que o Espírito nos conduz nesta oração. E ele diz, da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não se trata de gemidos no sentido de ai, 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 ui, 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 mas ele está falando de uma fala inarticulada, ou seja, de algo que você não compreende, mas que além de um sentimento de alguém que se importa, ele está falando de uma fala que por nós leva a Deus a nossa mensagem, mesmo que nós nem tenhamos compreensão racional dela. Então, quando nós oramos em línguas, por alguém que está necessitado, numa intercessão, ou por nós mesmos, num pedido, que nós nem sabemos como pedir, quando oramos em línguas, o Espírito ora por nós, o Espírito ora em nós, o Espírito nos guia nesta oração. Talvez a oração mais inteligente a fazer, queridos, é exatamente antes de começar a orar pedindo, Espírito Santo, me conduza nesta oração, me guie nesta oração. E Ele pode fazer isso tanto nas palavras do nosso vernáculo, como através do falar em línguas. Porque quando oramos no Espírito e falamos em línguas, supera-se a nossa incapacidade racional de saber como pedir, e o Espírito Santo nos ajuda nesta fraqueza, de forma que nós podemos sim orar no Espírito, ou orar em línguas, intercedendo ou pedindo a Deus algo que nós não sabemos como pedir. Efésios capítulo 6, e o verso 18, depois de falar daquilo que o crente precisa buscar de Deus e a armadura do cristão, Paulo diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Quando ele diz orando no Espírito, ele certamente está falando de uma oração guiada, conduzida pelo Espírito, que pode ser, pelo menos em parte, em línguas estranhas. E nós temos então aí o falar em línguas como uma edificação pessoal, ou como uma ajuda para a oração, a comunicação com Deus, quando nós não sabemos orar bem. O apóstolo Paulo, no entanto, ele vai fazer uma divisão aí, em duas esferas nesse falar em línguas. A esfera pública, na igreja, e a esfera privada, o falar pessoalmente. Na igreja, ele diz, é preferível falar para que todos sejam edificados. Quem fala em línguas, fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, fale baixinho aí no seu lugar, não precisa gritar. Nós pentecostais somos muito barulhentos, né? Mas o apóstolo Paulo está corrigindo uma igreja que também era bastante pentecostal, ou que tinha muitos dons, e dizendo que na igreja não precisa todo mundo estar falando em línguas estranhas em toda altura. Todos podem estar falando em línguas estranhas em baixo volume, na sua oração particular, consigo mesmo e com Deus. E, no entanto, usando a fala para edificar o outro. Paulo diz, se você ora em línguas, você é edificado. Mas o irmão que está do lado, ele não aprende na sua oração, ele não diz amém sobre a sua oração. Veja que ele vai dizer aí então, no verso 17 de 1 Coríntios 14, a sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Ele diz que dá graças a Deus porque fala em línguas mais do que todos, mas a igreja prefere falar para a edificação do irmão e não para a sua edificação pessoal. Na igreja é preferível então falar de modo a edificar o corpo de Cristo e não apenas a si mesmo. Por quê? Porque esse é o papel dos dons. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo já falava sobre o corpo a que nós pertencemos, que nós somos o corpo de Cristo, e como cada parte desse corpo deve trabalhar para a edificação desse corpo que é a igreja. Então nós vemos que o dom de línguas, além da evidência do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas,
como um dom, ele é dado ao crente, e todo crente então pode e deve buscar este dom para a sua edificação pessoal, para que ele possa ter um recurso maior na oração e na comunicação com Deus, um recurso maior na sua adoração. Inclusive, uma outra forma do uso desse uso particular das línguas é através do cântico. E aí Paulo diz lá no verso 15, que farei então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. E é muito lindo ver, hoje infelizmente, uma coisa rara, mas alguém num cântico espiritual. Eu tive a oportunidade de, por alguns anos, na adolescência, morar na cidade de Bahia, na Paraíba, vizinho a João Pessoa, né? Como aqui Parnamirim para Natal é Bahia para João Pessoa. E ali era a igreja que tinha muitos corais. E havia uma serva de Deus, irmã Carmelita, que era a regente maior, que ensinava. Eu tive aulas com ela durante o tempo, fui regente por pouquíssimo tempo do coral de adolescentes. Logo em seguida mudei para cá, para o Rio Grande do Norte. Mas uma coisa linda é que muitas vezes ela passava o mesmo hino, ou dava o mesmo hino para ser passado nos 4 corais, e o coral de adolescente, o coral de jovens, o coral feminino e o coral misto de homens e mulheres. E às vezes os 4 corais cantavam o mesmo hino. Ela, em pé aqui no subpúlpito, regia os 4 corais ao mesmo tempo. E às vezes, enquanto os 4 corais cantavam o hino em português, ela cantava o mesmo hino em línguas estranhas, em línguas espirituais, num cântico espiritual, e é algo extraordinário, lindo. E nós temos que entender, queridos, Paulo está falando de algo que é próprio da igreja, não é algo apenas do passado, mas é algo da igreja. Por quê? Porque essas cartas não foram escritas apenas para os crentes de Corinto, mas para os crentes de Poço Branco também, para todos nós. E Paulo diz: eu quero que todos vocês falem em línguas, o que pode incluir também o cântico em línguas. Por isso nós devemos pedir, buscar, porque esta é uma promessa de Deus para a sua igreja. No entanto, na igreja, ou seja, no âmbito público, Paulo diz que o falar em línguas deve ser algo menos preferido do que a profecia. Ou se alguém fala em línguas, deve orar para que haja interpretação de línguas. Paulo distingue então do uso público, falado em alto e bom som das línguas na igreja, daquele que deve ser falado particularmente na sua oração e edificação pessoal. Ele diz que então que o uso público, o uso em línguas em alto e bom som na igreja deve ser acompanhado de interpretação para que a igreja seja edificada. O que é a interpretação de línguas? É o dom dado pelo Espírito Santo para traduzir o significado de uma mensagem entregue por meio de uma língua estranha. Alguém fala numa língua estranha, e aquela mesma pessoa ou outra pessoa que tem o dom de interpretar, traduz então, proclama uma mensagem traduzindo o significado daquela mensagem. Não exatamente ou necessariamente palavra por palavra, mas o que está sendo dito. Porque nós vemos, queridos, que o derramar do Espírito é evidenciado pelo falar em línguas. Pedro diz que é o cumprimento da profecia de Joel, onde ele diz em Atos capítulo 2, o verso 17, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele diz que o falar em línguas será também um meio de profetizar, ou seja, de falar à igreja uma mensagem de Deus. Quando alguém fala em línguas e não há uma voz alta, proclamando isso em alto e bom som, e não há uma interpretação, então a igreja fica sem entendimento. E Paulo disse aqui que é como se alguém tocasse um instrumento que ninguém entendia.
É como se alguém estivesse falando algo que ninguém compreendesse, e isso então é um obstáculo, torna-se confuso. Paulo chega a dizer no final do capítulo 14 que se todos estiverem falando em línguas, e de repente, ele diz no verso 23, entrarem pessoas que não são crentes, ou novos convertidos, será que eles não vão dizer que vocês estão loucos? Porque ele vai achar aquilo realmente uma loucura. E aqui nós entendemos, queridos, que precisa ter um equilíbrio, precisa ter prudência. Às vezes os crentes vão orar na casa de uma pessoa que não é crente, e tudo bem orar por essa pessoa, tudo bem ir lá e fazer uma oração por ela, mas é preciso ter cuidado, para nesta oração, na casa de uma pessoa que não é crente, não se orar em alto e bom som, todo mundo em línguas estranhas, porque a pessoa que não é crente não entende, e Paulo diz, ele vai achar que vocês estão malucos, doidos. Qual seria então a prudência? Orar em português. Ah, mas eu senti um poder, uma presença do Espírito, então ore baixinho. Ore baixinho. Eu já vi crente ir no hospital visitar alguém e orar em línguas estranhas em alto e bom som para acordar quase todo o hospital, sendo que no hospital, obviamente, todos devem falar baixo porque é um lugar onde o barulho incomoda. O Espírito está seguindo o profeta. E aí, muito bem lembrou o irmão Luiz, o Espírito do profeta, Paulo diz, está sujeito ao profeta, por isso ele diz que o profeta pode regular, conduzir isso de uma maneira equilibrada. Há uma diferença, queridos, então, na língua que é a língua para edificação pessoal e naquela que é uma profecia deve ser interpretada. Uma certa feita aconteceu de eu estar numa vigília na cidade de São José de Mipibu. Tínhamos ido um grupo de irmãos para essa vigília e lá estava a igreja muito cheia, o púlpito muito cheio. Geralmente quando o púlpito fica muito cheio, a gente põe umas cadeiras aqui de lado assim. Eu estava exatamente numa dessas cadeiras, havia uma cadeira aqui e outra por trás, eu estava nessa cadeira por trás, no púlpito. E de repente, queridos, eu senti uma graça, uma alegria, uma presença do Espírito Santo tão grande que eu comecei a falar em línguas estranhas muito alto. E um detalhe, era uma língua num padrão totalmente diferente do que eu usualmente falo na minha oração em línguas quando estou falando em línguas naturalmente. Era um padrão diferente e eu falei ali muito alto. E eu nem entendi por que falei tão alto e por que foi um padrão diferente. Quando o pregador chegou para assumir o microfone, ele disse, eu entendi o que o irmão aqui falou. E aí então traduziu aquilo que eu havia falado, trazendo a interpretação da mensagem para a igreja. Isso é interpretação de línguas. Quando eu era pastor na segunda igreja que pastoreei em Natal, um dia estávamos no culto, havia uma irmã, uma serva de Deus, que estava grávida já num estado daquele que com facilidade fica enjoando, e ela ficou lá fora assistindo o culto, mas lá no portão, porque vez por outra sentia um enjoo e era mais fácil dali ela resolver do que sair correndo de dentro da igreja para o banheiro e tudo mais. Mas de repente ela entrou na igreja e vinha falando em línguas estranhas, pisando firme, e aqui eu já entendi, certamente pelo Espírito, dizendo, ela vem bater aqui no púlpito, tem uma mensagem para mim. Ela vinha caminhando e eu já tinha essa certeza. Ela subiu, chegou em frente a mim no púlpito, e falou, e eu não entendi uma palavra. Ela desceu e voltou para o lugar onde estava. Em seguida, o irmão que estava convidado para pregar nesse dia, quando pegou o microfone, perguntou, pastor, o senhor entendeu o que a irmã disse? Eu disse, nenhuma palavra. E ele disse, mas Deus me deu
o significado. E aí entregou uma mensagem profética que se cumpriu pouco tempo depois na minha vida, daquilo que a irmã havia falado em línguas estranhas. Então veja que Paulo está dizendo que na igreja nós devemos buscar estes dons. Quando alguém realmente sente no Espírito de falar uma língua estranha em alto e bom som, deve-se orar, deve-se buscar que o Espírito dê a interpretação desta fala, para que a igreja seja edificada. E aí então Paulo diz que o uso público das línguas com a interpretação é preferível ao uso privado, ou seja, ao uso dela na oração particular na igreja. Hoje vemos às vezes pessoas que falam em línguas estranhas muito tempo no microfone e ninguém está entendendo nada. Não estou dizendo que o irmão não esteja falando do Espírito, mas ele deve entender o que Paulo está nos ensinando. Há uma diferença. O falar em línguas individualmente é um recurso para a edificação espiritual. O falar em línguas publicamente deve ser acompanhado da interpretação, porque é uma mensagem de Deus para a igreja. E o dom de interpretação, então, deve ser buscado. Paulo vai concluir lá no final, dizendo: portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, o que inclui também aqui o dom de interpretar línguas como profecia, e não proíbam que se fale em línguas, tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Ou seja, somos disciplinados, orientados para buscar esses dons na igreja. Quando alguém fala em língua e isso é interpretado, é uma mensagem profética, é equivalente a uma profecia para a igreja. E Paulo nos diz aí então no verso 19: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, ou seja, tem gente que canta, tem doutrina, tem gente que ensina, tem revelação, tem gente que traz uma mensagem profética, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Mas ele diz: se não houver intérprete, esteja falando consigo mesmo na igreja. E assim também ele diz: todos, como desejais os dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Os dons são para a edificação da igreja e, portanto, devem ser usados com este propósito. Já concluindo o nosso estudo nesta noite, que cuidados então devemos ter no uso das línguas? Primeiro, entender, elas são uma evidência do batismo com o Espírito Santo, elas são um recurso para a edificação pessoal e a oração particular, elas são uma forma de Deus falar à igreja quando uma mensagem é interpretada para a edificação de todos. Mas nós devemos ter alguns cuidados, porque o uso do falar em línguas requer discernimento, que seja uma prática equilibrada e madura na igreja. Que perigos nós devemos buscar evitar? Primeiro, o perigo da falsificação. Tem gente por aí ensinando a falar em línguas, que chega para alguém e diz assim: fale assim, lá, 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 lá. E aí ele fala lá, 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 e diz: pronto, foi batizado, ou fala em línguas estranhas. Não, línguas estranhas não é aprendida, línguas estranhas não é ensinada, línguas estranhas é concedido pelo Espírito Santo, conforme ele dá, se fala, não pode ser imitado. Ninguém ouça o vizinho para imitar o que ele diz, mas ore para que Deus lhe dê a capacidade, que é o Espírito Santo quem confere, de falar em outras línguas. Também temos que ter cuidado, e Paulo escreveu esses capítulos para dizer que nós não podemos supervalorizar o falar em línguas, porque o falar em línguas não é status de espiritualidade superior. O status de espiritualidade superior, na realidade, está mais próximo do fruto do Espírito do que do falar em línguas. Na igreja de Corinto havia muito falar em línguas. Alguém se considerava muito espiritual,
talvez até achasse que falava como um anjo, conforme Paulo diz lá no capítulo 13. Mas havia todo tipo de pecado nessa igreja. Uma igreja que falava muito em línguas, mas que praticava muita coisa que não agradava a Deus. Ou seja, o falar em línguas não é um selo de que essa pessoa é mais santa do que os outros. O fruto do Espírito é que deve ser buscado como demonstração de uma vida genuinamente transformada pelo Espírito Santo. Mas também nós temos que ter o cuidado para, além de não imitar e não supervalorizar, não proibir o falar em línguas. É o próprio apóstolo quem está dizendo: busquem a interpretação, busquem a profecia, mas não proíbam o falar em línguas. Porque o falar em línguas, queridos, é algo especial de Deus para a sua igreja. Então Paulo diz que nós precisamos ter esses cuidados. Verso 37 aí do capítulo 14, ele diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, e olha que tinha muita gente em Corinto que pelo visto se achava assim, ele diz: reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Às vezes alguém se julga tão espiritual que não quer aprender, que não quer ser corrigido, que não quer entender e acha que pode fazer da maneira como ele quiser. Ele diz: se alguém é espiritual, reconheça que o que eu estou dizendo é mandamento do Senhor, que devemos usar as línguas na igreja desta maneira. Mas ele conclui: se alguém ignora isso, ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Veja que não é para se deixar de falar, é para se aprender a falar corretamente. Não aprender a língua, mas o modo de falar. Ou seja, na igreja, fale em línguas estranhas. Mas se não é uma mensagem para a igreja, é você se edificando na oração em línguas. Fale baixinho, fale consigo mesmo, fale entre você e Deus. Na sua casa, ore, fale em línguas, para que nós possamos ter então todo esse recurso que o Espírito Santo concede à sua igreja. O falar em línguas, então, é um aspecto precioso da experiência cristã e da missão da igreja. Permite ao crente adorar, orar e até proclamar a mensagem de Deus em um nível espiritual profundo. Paulo e Lucas nos ensinam que o dom tanto aparece como um sinal, a evidência do batismo, como quanto uma expressão de adoração a Deus íntima e como uma proclamação da mensagem quando é interpretada. O que nós devemos fazer diante desta doutrina, queridos irmãos? Em primeiro lugar, se você já é batizado com o Espírito Santo e recebeu esta evidência pelo falar em línguas, continue falando. Continue buscando de Deus cada dia ser cheio do Espírito. Não ache que o batismo com o Espírito Santo foi o topo da montanha espiritual e já não precisa de mais nada. Não, é só o começo de uma vida de maior intimidade com o Espírito ou de um maior recurso espiritual para a sua vida. Continue falando, continue buscando, continue pedindo a Deus que lhe dê o falar em línguas, que lhe dê até o cantar em línguas, para que você possa continuar sendo edificado. Ore em línguas, ore guiado pelo Espírito Santo. Se você não sabe como pedir ou como interceder por alguém, ore falando em línguas estranhas, porque nós podemos desfrutar não só dessa edificação que Paulo diz que ocorre com o crente, como também nesta direção na oração que Ele nos dá quando falamos em línguas. E se você não é batizado com o Espírito Santo, creia na promessa de Deus. Jesus prometeu: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Ele prometeu dizendo: o Espírito Santo há de vir sobre vocês.
E ele veio, e eles foram cheios e falaram em outras línguas. Pedro, no capítulo 2, quando escreve isto, ele diz isto, ou seja, o batismo com o Espírito Santo e com a evidência de línguas, que era o que aconteceu ali naquele dia. Ele disse: isso é para vocês, é para todos quantos estão longe e para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Todos aqueles que ouvem o chamado do Evangelho e creem em Jesus estão debaixo da promessa do batismo com o Espírito Santo e do falar em línguas, e portanto creia, busque com zelo, como Paulo diz. Ah, pastor, eu já orei 2 vezes sobre isso. Não, buscar com zelo, meu irmão, é buscar até Deus conceder. É buscar, é orando na rua, é orando no quarto, é orando em casa, é orando na igreja, é orando em todo o tempo e pedindo: Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Um dia nós fomos a uma oração, um grupo de irmãos foi orar num determinado lugar, e ali orando, descobrimos que só tinha um irmão, uns 9 ou 10 que foram naquele dia orar. Só tinha um que não era batizado com o Espírito Santo. Mandamos ele ajoelhar-se e pusemos as mãos sobre eles e oramos. Ele chorou, sentiu uma alegria imensa do céu, mas não falou em línguas estranhas. Deu glória a Deus e aleluia demais, mas não falou em línguas estranhas. E depois de um tempo de oração, amém, louvamos a Deus, e todos ficaram cheios de alegria do Espírito, e retornamos para os carros, né? Nós tínhamos ido para um espaço mais afastado de onde os carros estavam, e indo em direção aos carros, todos comentando: glória a Deus, que oração boa, que coisa boa, que alegria gostosa, que boa a gente está orando aqui, e maravilha. E aquele irmão também vinha dizendo: glória a Deus, como foi bom a gente vir orar aqui, e como foi bom sentir a presença de Deus. E ele vinha ali dando glória a Deus, e antes que chegasse no carro, ele começou a falar em outras línguas, e foi batizado com o Espírito Santo, evidenciado ali pelo falar em línguas. Porque Jesus batiza onde Ele quiser. Já soube de história de gente que foi batizado dentro do ônibus. Há um pastor em Natal muito querido, muito amigo nosso, que ainda muito novo, adolescente, perdeu a chave de um cadeado, e o pai dele era uma pessoa muito rigorosa, e ele já pensou: quando o papai chegar, eu vou levar uma surra porque eu perdi a chave do cadeado. Ele foi lá para o final do quintal, entrou dentro do galinheiro e lá começou a orar, dizendo: Jesus, tenha misericórdia, papai não me bater quando ele chegar e souber que eu perdi a chave do cadeado. E orando ali, pedindo misericórdia a Deus, lá no galinheiro, foi batizado com o Espírito Santo. E quando o pai o encontrou, ele estava falando em línguas estranhas lá no meio do galinheiro, porque Jesus batiza onde Ele quiser, queridos, aleluia. No seminário, como no Pentecostes, o Secop, que eu participei há alguns anos ali em Natal, um dia, terminada a reunião, e sempre eram reuniões de grande derramamento de poder do Espírito Santo, o pastor Cláudio, meu irmão, estava dando alguns avisos, e de repente um rapaz começou a falar alto da glória a Deus e foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas estranhas. E depois, conversando com ele, perguntamos: mas como foi isso? Ele disse: não, é porque eu vim orando, mas pedindo a Jesus: Jesus, eu quero ser batizado. Mas ele dizia: para que eu não pense que foi só emoção, eu quero ser batizado numa hora que ninguém esteja esperando. E ele foi batizado na hora dos avisos. Ninguém estava esperando realmente que ele fosse batizado na hora dos avisos, mas ele foi. E aí nós entendemos, queridos irmãos, que nós precisamos buscar mais de Deus, os dons do Espírito, o falar em línguas, o ser revestido de poder, o ser cheio do Espírito Santo. O dom de línguas reflete o desejo do Espírito de conduzir a igreja em poder, em graça, em dependência, numa plenitude espiritual e num serviço amoroso, glorificando a Deus e fortalecendo cada membro pessoalmente e coletivamente por meio da manifestação do Espírito Santo. E essa experiência espiritual plena inclui certamente, ou pode incluir, o falar em línguas, conforme nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Que Deus nesta noite nos dê alegria
pelo que Ele nos concede e o desejo de ter cada vez mais esta presença do Espírito. Se você não é batizado com o Espírito Santo, comece a orar cada vez mais, comece a pedir, como Paulo diz, com zelo, com intensidade, buscar o dom do Espírito Santo. É uma promessa de Deus. Se você já é batizado e não fala em línguas, peça ao Senhor que Ele lhe conceda a variedade de línguas, ou renove a graça, o poder do Espírito sobre a sua vida, para que você possa também manifestar esta fala guiada pelo Espírito, concedida pelo Espírito, que é bênção de Deus para a sua igreja. Não, pastor, é porque às vezes eu vou orar, mas eu me sinto tão fraquinho. Ora, mas se a oração em línguas é exatamente para edificar, é a que mais você deve buscar e pedir ao Senhor, porque nela somos fortalecidos na comunhão com Deus, além daquilo que a nossa mente racional consegue comunicar-se com Deus. Falamos em Espírito, diretamente com o Espírito do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude, que esta palavra seja guardada em corações desejosos de receber este favor, esta graça do Espírito Santo e buscar com zelo aquilo que Ele tem para nós. Amém, queridos? E Deus abençoe a todos no nome de Jesus.